Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o texto do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 8. E destacamos a primeira parte do versículo 8. Meu povo, não tenha medo, nem fique apavorado. O tema de hoje é Deus protege quem confia nele. Nesse texto, o profeta Isaías está fazendo uma referência aos dias de dificuldade. O povo que estava sofrendo, ele estava na dificuldade daquela época. Mas esse tempo também pode ser o nosso tempo. Nós também passamos por dificuldades. E quanto mais chegar para o fim dos tempos, haverá somente um resto de igreja, um resto de pessoas cristãs. E cada vez mais as pessoas vão abandonar Deus, abandonar o Senhor por coisas próprias, coisas do mundo. E não é tão difícil de achar pessoas que começam a fazer uma igualdade entre igreja e um clube social. A igreja, ou então uma sociedade, acham que é a mesma coisa, mas não é. Aquilo que a sociedade faz, aquilo que um clube social faz, é característica desse clube ou da organização. A igreja, ela se ocupa com a pregação da palavra de Deus. Os sacramentos do Senhor, do batismo, da Santa Ceia, é isso que a igreja deve fazer. A igreja não pode se ocupar com coisas que os clubes costumam fazer. Deixa eles fazerem o que eles querem, mas a igreja precisa 100% se ocupar na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Se a igreja começa a fazer uma mistura fina, então a igreja não se sustenta mais. E aqui o profeta Isaías, ele está passando por situações difíceis, porque o povo, ele está misturando as coisas. E aqueles que são fiéis ao Senhor estão desanimados, estão apavorados. E Deus vem falar através do seu profeta que eles podem ficar tranquilos, porque o Senhor já tinha falado isso, que naquela época, ou então para nós, no final dos tempos, no nosso tempo, as coisas vão ser difíceis para a igreja. Jesus falou isso, haverá guerras, rumores de guerras, terremotos e tantas desgraças na natureza, e nós não devemos desanimar. E além disso, Jesus nos chama a atenção para algo que a gente não gosta de ouvir. A igreja vai ser somente um resto. Somente poucas pessoas vão ser cristãs no final dos tempos. E esse é um fato que já devagarinho está acontecendo. Por que existe esta situação de tantas igrejas neste mundo? Igrejas que fazem de tudo, tudo que é pecado eles praticam. Ou igrejas que são liberais com as coisas, ou então igrejas que são tão extremadas que inventam novas leis. É tão difícil para a igreja ficar sendo bíblica como Jesus Cristo ensinou. E esse é um ponto que nós não podemos perder. A nossa igreja que nós participamos precisa ser bíblica. E se ela começa a misturar as coisas, querendo acender uma vela para as questões sociais, para as questões do mundo, para as sociedades ou entidades que existem aí, a igreja, ela prega a palavra. Ela não faz essas coisas. Os cristãos, sim, eles ajudam os outros. Eles se envolvem até na política ou outros lugares assim. Mas a igreja não. A igreja, ela está comprometida com a pregação do Evangelho, com a administração dos sacramentos. E a palavra perdão é a palavra mais forte que a igreja anuncia para o seu povo. A igreja diz:
Deus quer perdoar. Nós também precisamos nos perdoar. Mas o profeta Isaías, ele está assim bastante desanimado porque pouca gente ainda acredita em Deus ou acreditou em Deus naquela época. E nós temos que tomar um cuidado para nós não desanimarmos e ficarmos até apavorados, como diz o texto. Porque no final dos tempos é assim, infelizmente. Então vamos ler todo o texto para ver o que Deus está falando aqui. Deus está falando pelo seu profeta desta forma: meu povo. E isso serve para aquele povo daquela época, mas para você também e para mim. Meu povo, não tenha medo. Não fique apavorado. Não é verdade? Quer dizer, Deus está afirmando que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer. Deus está falando isso a todo tempo. A dificuldade de nós sermos filhos de Deus aqui na terra. E a igreja oprimida e os cristãos fracos na fé, preferindo outras coisas do que ouvir a palavra de Deus. E ainda ele acrescenta: vocês são minhas testemunhas de que isso é verdade. Será que existe um outro Deus além de mim? Não, disse Deus, não existe. Não existe outro protetor que eu conheça. Não tem. Sou eu simplesmente o Deus verdadeiro. Então vamos nos agarrar em Deus e seguir esta fé verdadeira. Seguir a igreja que é bíblica. E deixar de lado os costumes que muitas vezes nos levam para a perdição. Ficar junto com Deus através de Cristo, isso é o máximo que nós podemos fazer e Deus vai nos abençoar. Quem confia no Senhor tem um Deus protetor. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, tem muitas vezes que nós desanimamos, nós ficamos até apavorados, como existem cristãos de meia cara para cá, meia cara para lá, com atitudes de um jeito, de outro jeito, totalmente o contrário do Senhor. E nós também temos essa tendência. Por isso te pedimos, venha nos ajudar enquanto há tempo. Venha converter o nosso coração, venha nos dar uma nova fé, uma nova vida, um novo coração para sermos semelhantes ao Senhor, para sermos agradáveis ao Senhor até o fim. Venha nos abençoar e nos proteger de todo mal, em nome de Jesus. Amém.